Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos estudando neste trimestre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista do nosso trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Nós estamos aqui no canal Ensine Palestra toda semana. Toda quarta-feira, às 8 da noite, nós temos a estreia do vídeo da semana que fala sobre uma lição da nossa classe adulto. Então, nós vamos hoje para mais uma lição. Nós vamos trabalhar mais um dom ministerial. Mas que bom ter a sua companhia, que bom ter você aqui conosco. Você já é membro da nossa comunidade, você já está no nosso canal, muito obrigado a você pela sua fidelidade, muito obrigado a você que continuamente está assistindo os nossos vídeos. Se você ainda não é membro, se você ainda não faz parte do nosso canal, nosso convite todo especial, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações. E se você já é inscrito no canal e não recebe as notificações, nós aconselhamos que você desative a notificação e reative de novo. E quando reativar, coloque-lhe todas para que todas as notificações cheguem até você. Toda quarta-feira, às 8 da noite, tem estreia do vídeo da semana aqui no nosso canal. Vamos juntos? Vamos lá então para mais um estudo semanal, para mais um estudo da nossa lição. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida e que esse estudo seja muito produtivo para você. Compartilhe esse vídeo, dê o like no seu vídeo, inscreva-se, nos ajude a crescer, porque você também faz parte da história do canal Ensine Palestra. Vamos juntos para mais um vídeo. Chegamos então à lição número 8, o Ministério de Evangelista. Já atravessamos a segunda metade do nosso estudo, do nosso trimestre. Vamos então para esta lição que traz como título o Ministério de Evangelista. Nossa lição encontra-se na nossa revista Lições Bíblicas. Se você tem ela em mãos, eu aconselho você que tome ela em suas mãos para que você possa acompanhar o nosso trabalho, acompanhar o desenrolar deste vídeo, mas se você não tem ela, fique tranquilo, nós vamos pontuar aqui tópico a tópico, cada subtópico, para que você tenha um estudo de excelência. Este é o nosso objetivo e pedimos a misericórdia de Deus para isso. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se no livro de Atos, capítulo 8, versículos 26 ao 35. Também tem uma segunda parte na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nós não costumamos fazer leitura, mas nós deixamos aí na tela esses dois temas, esses dois textos, para que você possa analisar na sua Bíblia e assim contextualizar o tema a ser tratado na lição de hoje. Evangelista. O que é o evangelista? Evangelista é aquele que essencialmente ganha almas. Ele promove a expansão do reino de Deus. O papel de um evangelista é pregar, é anunciar. Ele tem a sublime missão de abrir a palavra de Deus e expor com autoridade e unção. Duas coisas que devem estar interrelacionadas na vida, no ministério de um evangelista: autoridade e unção. E com esta autoridade, com esta unção, ele deve proclamar as maravilhas de Deus reveladas na Santa Bíblia. A tarefa de um evangelista não é fácil. A tarefa de um pregador não é fácil. Ele não escolhe local ou púlpito, pelo menos o verdadeiro evangelista, o autêntico evangelista, o evangelista chamado por Deus, não escolhe local ou púlpito. Está sempre disposto a pregar em qualquer lugar, a todo momento. E aqui nós poderíamos abrir o leque para evangelistas que se dizem proclamadores do Evangelho, mas na verdade estão em busca de ganhos financeiros. Mas nós não vamos entrar nessa seara, nós não vamos entrar nesse verdadeiro subtema que seria
apontado aqui na lição de hoje. A lição de hoje não se refere a esse item e nós vamos deixá-lo de lado, até porque daria uma aula só para este assunto, só trazendo as implicações de um falso evangelista, de um pseudo-evangelista e os seus malefícios para a sua plateia, os seus malefícios para a igreja, os seus malefícios para a obra de Deus. Nós vamos tratar aqui na lição de hoje e vamos combinar assim sobre o autêntico, o verdadeiro, o essencial evangelista, o evangelista ungido por Deus, o evangelista escolhido por Deus, o evangelista que está apto para exercer a sua função, o evangelista que está de acordo com a palavra de Deus, e na palavra de Deus ele tem o seu guia, na palavra de Deus ele tem o seu instrumento principal de trabalho. Cristo foi o primeiro evangelista. Ele foi enviado pelo Pai para realizar uma obra grandiosa no meio dos seres humanos. Ele também foi o maior de todos os evangelistas. O evangelista, ele é um estrategista, deve pensar maneiras de pregar a palavra de Deus. Deve ser apto a responder às questões do evangelho. Ele não apenas prega, mas também ele, se for chamado para isso, deve responder às questões do evangelho. Deve responder algumas dúvidas que possam pairar, algumas dúvidas que possam povoar a mente de seus espectadores. Ele também, o evangelista, deve ser apto para explicar, para minuciar a palavra de Deus. Ele deve manejar a palavra de Deus com muita intimidade. Deve ser apto para elucidar dúvidas de seus ouvintes, se for o caso. Vamos entrar no primeiro tópico da nossa lição. Jesus envia os 70. Primeiro subtópico, são poucos os que anunciam. Segundo, enviados para o meio de lobos. Terceiro, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 enviados por Jesus. Jesus, ele constituiu um grupo de 70 discípulos. Não são os 12 discípulos, não são os 12 que Jesus Cristo escolheu. São 70 outros discípulos. Eles foram comissionados em um grupo de 2 pessoas. 35 duplas deveriam ser formadas. Para que a missão tivesse êxito, Jesus capacita os seus enviados, para que eles tivessem poder, para o qual eles teriam que utilizar, o poder o qual eles deveriam utilizar, o poder que complementaria a sublime missão a eles confiada, evangelizar a todos. Isto está lá no livro de Lucas, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 1, e nós lemos assim: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e os lugares aonde ele havia de ir. Então, esses 70 seriam os percussores do caminho onde Jesus Cristo deveria passar. Jesus nos mostra nessa passagem, e nós temos que pegar essa deixa aqui, nós temos que pegar essa mensagem aqui e extrair dela algumas grandes responsabilidades do evangelista. Algumas lições que Deus, Jesus Cristo, ele nos informa através do papel desenvolvido, desenrolado, desempenhado por esses 70 homens que ele envia. Primeiro, devemos pedir a Deus que supra sua obra com pessoas que queiram evangelizar, levar as boas novas a todas as pessoas. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Segundo ponto, o verdadeiro evangelista não teme represálias ou as portas que podem estar fechadas à sua frente. Ide, eis que vos mando como um cordeiro ao meio de lobos. Terceiro ponto, o evangelista deve saber que a sua missão é urgente e deve ter pressa em realizá-la. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. 4.
O evangelista deve ter uma postura cordial. O evangelista deve ser uma pessoa educada. E em qualquer casa onde entrardes, dizer primeiro: paz seja nesta casa. Quinto ponto, quinta lição. O evangelista deve ser o gerador da paz, o irradiador da verdadeira paz de Cristo. E ali, se houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e senão voltará para vós. Sexta lição. O verdadeiro evangelista deve ser hospedado. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Sétimo, o verdadeiro evangelista deve ser humilde e jamais arrogante, extravagante ou exigente. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Oitavo, o evangelista deve pedir dons dos céus, para que seu ministério seja ainda mais benéfico para as pessoas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Estas são as 8 lições que nós aprendemos nesta passagem, quando Jesus envia os 70 para irem e fazerem a obra que ele estava propondo a eles. Nós chegamos agora ao nosso segundo tópico, a grande comissão. Aqui nós temos 3 subtópicos: o alcance da grande comissão, o mundo está dividido em 2 grupos, e o terceiro, a grande comissão hoje. Evangelistas na Bíblia. Primeiro de todos, o nosso grande e sublime exemplo, o maior de todos os exemplos em tudo, Jesus Cristo. Jesus foi comissionado pelo Pai para evangelizar o mundo. O evangelho do reino foi pregado a toda a humanidade. Jesus foi o primeiro consolador, e ele disse: rogarei ao Pai e ele vos enviará outro consolador. Então ele sobe e manda, e já está tratado, já está definido, já está pactuado entre a Santíssima Trindade que Jesus iria e viria o Consolador, o Espírito Santo. Jesus foi o primeiro apóstolo e Jesus também foi o primeiro evangelista. Além de ter sido o supremo pastor, além de ter sido o mestre por excelência, além de ter sido o maior dos doutores, ele é a nossa grande referência, grande e primordial referência em absolutamente tudo. Isso também serve ao analisarmos os dons ministeriais. O ministério da igreja está alicerçado no Senhor Jesus. Permita-me a seguinte analogia. A igreja ela é um grande edifício. Está lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo ponto, Cristo é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Ele é a base, ele é o alicerce. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Terceiro ponto, nesta analogia, os dons ministeriais são a continuidade do edifício. Jesus é a base, Jesus é o alicerce, mas o edifício deve crescer. Jesus sobe para o Pai, mas o edifício deve crescer. A sua obra deve crescer. A sua obra deve subir. Como isso acontece? Através da edificação. Os dons ministeriais são a continuidade do edifício. O edifício está sendo edificado, está sendo fortalecido, está sendo acrescido. Uma vez que Cristo deixou esta terra para um dia voltar triunfante nos céus, deixou o seu legado para que os apóstolos dessem continuidade ao trabalho de crescimento e expansão da igreja. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aqui nós temos a grande comissão.
a grande comissão. Continuando a mensagem, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus está comissionando para que a sua obra seja elevada. A sua obra que já tem um sustentáculo, a sua obra que já está alicerçada em sua própria pessoa, agora está subindo como um edifício que cresce, como um edifício que se eleva. A obra de Deus não para. Um outro evangelista na Bíblia, Filipe. Lá em Atos, capítulo 21, versículo 8, nós lemos: E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. De Jerusalém, ele foi até Samaria e pregou com grande sucesso. Filipe foi enviado para evangelizar um oficial da corte etíope que estava viajando para casa depois de visitar Jerusalém. Você lê lá a história, essa narrativa, no capítulo 8. Ele pregou o evangelho desde Azoto até Cesareia, onde tinha a sua casa, casa na qual Paulo estaria repousando ali nessa passagem que nós lemos ali em Atos capítulo 21. Segundo o escritor Ciro Sanches e Bordi, no Novo Testamento, a primeira ocorrência do título de evangelista relaciona-se com Filipe. De acordo com Lucas, o apóstolo Paulo, ao voltar de sua terceira expedição missionária, com sua comitiva, chegou a Cesareia Marítima e entrou em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ciro Sanches prossegue: essa menção é muito significativa, pois o mesmo escritor sagrado, ao discorrer sobre o trabalho evangelístico de Filipe em Samaria e outros lugares, não lhes confere título algum. Lucas dá a entender, quando chamou esse pregador de evangelista, somente por ocasião da visita de Paulo a Roma, que ele fez a obra de evangelização itinerante por cerca de 20 anos, 2 décadas, mesmo sem ter um título ou reconhecimento formal por parte dos apóstolos. Um outro evangelista citado no Novo Testamento, Timóteo. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, você pode ler assim: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Paulo aqui, ele dá ao seu discípulo Timóteo uma verdadeira aula sobre as características e as funções do evangelista. Vamos a elas. Um autêntico evangelista deve ser sóbrio. Dessa expressão, sobriedade, nós podemos concluir que deve ser uma pessoa não dada a bebedices, que a bebida alcoólica, ela tira a sobriedade da pessoa. Ela faz com que a pessoa passe a dizer coisas ou fazer coisas que em seu estado normal não faria. A bebida tira a sobriedade da pessoa, compelindo-a a dizer ou fazer coisas que em seu estado normal não falaria, não faria. Mas a sobriedade aqui também diz respeito à sobriedade da pregação. E aí nós entendemos que deve ser uma mensagem autêntica, que confronte o pecado, mas que respeite o seu público, que mostre o amor de Deus para com todas as pessoas. Deve ser, portanto, uma mensagem equilibrada e sadia. Aí também nós temos uma outra característica da sobriedade: equilíbrio e saudável. A mensagem deve ser assim: equilibrada e sadia, saudável, sempre em perfeita harmonia com as sagradas letras. Nós temos vários grandes evangelistas e tivemos vários grandes evangelistas em todas as épocas. Nós podemos citar aqui apenas alguns nomes para você, alguns evangelistas, e agora
é uma lista pessoal, muito pessoal. A ela poderiam ser incluídas muitas outras pessoas, muitos homens de Deus que também foram usados no evangelismo. Mas eu gostaria de citar alguns nomes, os quais eu admiro bastante. Rex Humbard foi um famoso televangelista nos Estados Unidos, e ele tinha um programa e a sua família era denominada a família chave de oração. Era um programa muito abençoado. Nós tínhamos Jim Swaggart, que ainda hoje prega a palavra de Deus. Jim Swaggart, que passou por alguns problemas, mas no auge, no ápice do seu ministério, foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Nós temos no Brasil o pastor Silas Malafaia, que é muito usado na explanação da palavra de Deus. Ele é um apologista. Pastor Silas Malafaia, ele é alguém que bate de frente, que se expõe e que contradiz, não é, algumas formas de opinião que querem levar a sociedade para um padrão em desacordo com a palavra de Deus. E o pastor Silas Malafaia, ele é contra isso e bate firme em torno da família, em torno da família tradicional, em torno do evangelho. É claro que eu tenho algumas divergências teológicas com o pastor Silas, mas o respeito profundo e uma grande admiração por este evangelista. Nós temos Billy Graham, o príncipe dos evangelistas, o príncipe dos pregadores. Billy Graham dispensa qualquer apresentação, foi o maior de todos os evangelistas contemporâneos, todos os evangelistas contemporâneos da sua época, e é uma grande referência para outros também teleevangelistas, para outros evangelistas, também para outros pastores. Billy Graham é uma grande referência. Nós temos também Alejandro Bullion, que é um grande evangelista, que é um grande homem de Deus. Hoje ele não está exercendo o seu ministério, está mais retirado. O pastor Alejandro Bullion hoje está aposentado, mas ele continua pregando também, ele continua ainda com algumas séries de sermões que ele prega em alguns lugares, e é também um dos grandes evangelistas da nossa época. Então essa aí foi uma lista pessoal mínima, uma lista pessoal, e você pode colocar no seu comentário qual outro grande evangelista que você gosta, quais melhores evangelistas, melhores no sentido de gosto pessoal, que você apontaria. Coloca aí no seu comentário, eu quero conhecer também a sua lista de evangelistas. É bem interessante. Por favor, coloque aí, fique à vontade, interaja com o nosso canal. Lembre-se, toda quarta-feira, 8 da noite, tem vídeo novo no canal. Toda quarta-feira nós estamos aqui às 8 da noite com a estreia do vídeo da semana, onde nós tratamos de uma lição da nossa revista Lições Bíblicas. Continue conosco, fique conosco, inscreva-se no canal, coloque ali todas para que você receba todas as notificações. Compartilhe esse vídeo, compartilhe no seu grupo familiar, no seu grupo da igreja, compartilhe no seu grupo de amigos, enfim, leve esse vídeo adiante, compartilhe no Facebook, faça com que o nosso canal cresça. Tudo isso para a honra, para o louvor e para a glória de Deus. Nós chegamos agora ao nosso terceiro tópico, o dom ministerial de evangelista. Pensamento pessoal. Esse terceiro tópico poderia ser o primeiro, na verdade, porque aqui nós vamos contextualizar, nós vamos conceituar o termo evangelista. Então, este terceiro tópico poderia ser o primeiro lá, mas apenas uma observação. Nós temos aqui 3 subtópicos. O conceito de evangelista. Segundo, o papel do evangelista. Terceiro, a finalidade do ministério de evangelista. Nós estamos obedecendo a sequência dos tópicos conforme a nossa revista dispõe. Definição de evangelista. Literalmente significa mensageiro do bem ou mensageiro de boas novas. Definição de evangelista no Antigo Testamento. Aquele que traz a mensagem da parte de Deus e alguém que recebe revelações da parte de Deus, particularmente na forma de visões. Aí nós podemos fazer um paralelismo com o profeta, porque o profeta também era um evangelista. Se nós analisarmos, o profeta não é somente, lá no Antigo Testamento, não é somente aquele que entrega visões
ou prediz o futuro. Não, o profeta também proclamava a palavra de Deus, proclamava a vontade de Deus. Vide Jeremias. Jeremias, que foi o último profeta do Reino do Sul, ele proclamava a palavra de Deus para que o povo se arrependesse de seus pecados e voltasse à comunhão com Deus. Então, o profetismo também tinha o evangelismo no seu cerne. Definição de evangelismo no Novo Testamento: proferir, falar, mensageiro da parte de Deus. Quais são as funções do evangelista? Proclamar, ser um proclamador, ser um arauto, ser um anunciador, ser um plantador de igrejas. E aí nós também sabemos que o missionário, ele é o plantador de igrejas. Mas o missionário também tem que ter a sua veia evangelística, tem que ter a sua veia proclamadora, tem que ter a sua veia anunciadora. Então, também é requerido para o missionário o papel de evangelista. O evangelista deve buscar inspiração da parte de Deus para tocar os corações dos ouvintes. Ele deve despertar a fé das pessoas. E esse tocar os corações dos ouvintes não é por emocionalismo, não é com algumas técnicas de oratória, algumas técnicas psicológicas, algumas técnicas de persuasão, não. Deve ser através da técnica chamada Espírito Santo. Porque por melhor que seja o evangelista na sua retórica, por melhor que seja o evangelista na sua persuasão, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Evangelização e evangelismo. Evangelização é para toda a igreja, é compaixão pelas almas, é ir até elas. Evangelismo é o algo a mais, é falar, levar o conhecimento de Cristo, mas também discipular, ensinar, acompanhar. O evangelismo, ele evangeliza, ele prega, ele proclama, ele anuncia, é o arauto, mas o evangelismo, ele tem que ter a suavidade posterior, o pós-evangelização, o ensino, o acompanhamento, o discipulado das pessoas. A pessoa ouve a palavra de Deus, aceita Jesus, mas a partir daí ela tem que ser ensinada, ela tem que ser educada, ela tem que ser acompanhada para fazer a obra de Deus, para ser inserida no corpo de Cristo, para ser inserida na membresia da igreja, para ser inserida no novo contexto para o qual ela foi chamada. Evangelista nos dias de hoje. Embora exista a figura de evangelista, aquele que prega com fervor, lota templos, faz viagens, congressos, utiliza programas em rádio e TV para disseminar a palavra de Deus. Nós já vimos aqui alguns excelentes evangelistas. A palavra de Deus, ela não é exclusividade. A despeito de tudo isso, a palavra de Deus não é exclusividade do evangelista. Não é exclusividade do evangelista o ofício de evangelizar. Cada crente, cada salvo por Cristo, deve ter a noção que ele deve evangelizar, que ela deve evangelizar, falar da palavra de Deus. O que adianta uma igreja bonita, ornamentada, organizada, bem disciplinada, se seus membros não pregarem, não trouxerem pessoas para ocupar seus belos bancos, não convidarem parentes, vizinhos, amigos, conhecidos para participarem de suas reuniões? Essa igreja definitivamente, se agir assim, não está cumprindo com sua missão e não pode dizer que é uma proclamadora do reino de Deus. Cada crente deve ser um evangelista, um propagador das boas novas de Cristo. A grande função de uma igreja é evangelizar, ganhar almas para Cristo. Já foi dito que a igreja não pode ter apenas um departamento de evangelismo. Ou seja, a evangelização não deve ser tarefa apenas de um departamento, que deve existir. Na forma organizacional, deve sim existir um departamento de evangelismo, mas ele não deve ser o único canal
para evangelizar. Não são apenas pessoas que constituem, que participam, que deliberam naquele departamento, que são responsáveis por trazer pessoas, por trazer almas para dentro da igreja. Eles são responsáveis sim, mas toda a igreja deve abraçar essa causa de trazer pessoas, trazer almas para o encontro de Cristo. Todo salvo por Jesus deve ser um propagador da mensagem do reino. A igreja não é convidada, mas convocada a evangelizar. Não existe convite, existe convocação para evangelizar. O evangelismo pessoal. Algumas pessoas em específico têm um dom fabuloso de falar de Cristo. Possuem uma grande desenvoltura para conversar, para testemunhar, para argumentar, para contrapor, para convencer pessoas. Pregam individualmente, pregam de maneira personalizada. São responsáveis por acompanhar muitas pessoas para a igreja. Talvez não tenham o título de evangelistas, mas como Filipe, elas têm o prazer de falar da palavra de Deus, têm o prazer de levar as pessoas ao encontro de Cristo. E mesmo que seus interlocutores não procurem a igreja, eles ficam com uma semente plantada. Mesmo que as pessoas que são os evangelistas pessoais não consigam levar a pessoa até a igreja, mas aquela semente é plantada no coração de seus ouvintes. E no momento certo, essa semente com certeza vai germinar. Para concluir, eu quero falar um pouquinho sobre o papel evangelizador da igreja nos nossos dias. O maior de todos os papéis da igreja e a sua suprema missão dizem respeito ao evangelismo. Ganhar almas para Cristo deve ser um compromisso a ser assumido por cada membro da congregação, independente de sua função eclesiástica ou tempo de fé. O amor pelas almas é a frutificação do Espírito Santo em nossas vidas. Ficamos felizes em ver as pessoas tendo um encontro com Jesus. Quanto mais o nosso Deus fica feliz, quanto mais o nosso Deus se alegra, o céu se alegra com a conversão de uma alma. E a igreja se realiza como agência proclamadora do Evangelho em cada nova vida conduzida aos pés de Cristo. Seja um evangelista, independente do seu título eclesiástico, independente da sua função eclesiástica. Seja um evangelista pessoal. Fale de Cristo, fale do amor de Cristo. Você é portador desse amor, você é portador dessa mensagem. Não deixe para você apenas, não fique com você apenas, não represe tanta coisa boa que você recebeu de Deus. Espalhe, seja um multiplicador da palavra de Deus, seja um multiplicador do Evangelho, seja um multiplicador do amor de Deus por todas as almas. Com certeza, Deus vai, através de você, salvar muitas vidas. Deus vai, através de você, expandir o seu reino. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Foi uma grande honra ter a sua companhia até aqui. Muito obrigado a você que já faz parte da família Ensine Palestra. Você que ainda não faz parte da nossa comunidade, venha conosco. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho, coloque ali todas, deixe seu comentário aqui no vídeo. Faça parte da comunidade Ensine Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.